Futuri Podcasts Futeboleiros apresenta Entre Linhas, nosso podcast quinzenal com análise do jogo com profundidade. Salve, salve, rapaziada, podcast Entre Linhas, episódio 15 tá no ar. Espero que vocês estejam gostando dos últimos episódios. O pessoal falou do meu fone um pouquinho baixo, meu volume, mas eu vou tentar falar um pouquinho mais alto. O dinheiro tá curto, então nós não vai comprar um novo não. Mas é isso aí, eu tô aqui com o Léo Miranda mais uma vez, meu fiel escudeiro aí, sempre comigo nessa luta aí. Fala, Léo, como é que estão as coisas? Tudo bem? Hoje a gente tem uns assuntos legais, né? Já acabamos de chamar aqui a galera para participar, a galera já tá participando. Como é que tá, velhão? Pois é, tudo bem, pessoal? Tudo bem, Renato? Tudo bem quem tá ouvindo? Lembrem-se de curtir a página do Future no Facebook, seguir no Twitter, no Instagram também, assinar o canal do YouTube e sempre acompanhar o podcast Entre Linhas a cada 2 semanas para vocês pensando o jogo ou ajudando a pensar o jogo. Hoje nós temos o Oscar de melhor assunto, né, Renato? Até pegando aí o assunto da semana, temos uma grande equipe com um grande técnico para falar e uma outra grande equipe também que vem tendo um início de temporada um pouco polêmico, um pouco jogando bem, jogando mal, mas oscilando. Mas começando com o Manchester City do Pep Guardiola, Pep Guardiola em sua segunda temporada no City, arrasando quem chega líder absoluto da Premier League, acabou de ganhar a Copa Inglesa, teve uma semana fantástica, 2 goleadas no Arsenal, o que não é uma coisa muito difícil, né, Renato, de acontecer. Desculpa o seu Arsenal. Pera aí, primeiro dá uma respeitada, e a gente vai falar do Arsenal também, que hoje a corneta vai comer solta aqui, rapaz. Deu uma cornetadinha, mas eu acho que o Arsenal tá merecendo essa cornetada. E a vitória sobre o Chelsea por 1-0 praticamente salienta o time da o título da Premier League, mais um título nacional para o Guardiola. Você tem essa contagem de títulos nacionais que o Guardiola já ganhou, Renato? Cara, eu vou ser bem sincero contigo, eu sou bem ruim de memória, assim. Eu acho que o meu HD funciona mais para a parte da leitura do jogo mesmo, porque eu não acompanho muito. Mas eu tenho acompanhado e tenho ficado boquiaberto com o desempenho, né, que o Manchester City está tendo. É incrível como consegue ser dominante, né, em todas as suas ações e pegar o Chelsea, por exemplo, que foi campeão ano passado, com a temporada passada, no caso, né, com sobras, né, um time que jogou muito bem a temporada passada, claro, com o seu estilo, com a sua ideia de jogo. Há quem gosta, tem quem não gosta, né? O pessoal tem um pouco dessa situação de preferência de jogo e às vezes a gente acaba misturando, mas enfim. O jogo foi 1-0 apenas, mas o City foi amplamente dominador no campo. Chama atenção como a equipe consegue simplesmente se impor em qualquer lugar, em qualquer estilo, em qualquer adversidade, rodando peças, né? A gente sabe que o Guardiola teve problemas de lesão aí com o Gabriel Jesus, com o próprio Mendy, que sai no começo da temporada já se lesiona, agora a questão do Sterling também, ele vai achando cada vez mais situações dentro do próprio elenco. Destacar muito, que eu até falei no Twitter com o pessoal esses dias, os últimos jogos do Bernardo Silva, que é um dos melhores jogadores da geração dele, um português que chegou por um valor alto, mas se a gente olhar no mercado inflacionado que foi a última janela, chegou por um valor até um pouco abaixo, mas sem dúvida um estilo de jogo que eu estava até pensando esses dias, Léo, se você prefere aquele Guardiola dele que encantou todo mundo, que era um tipo de jogo, a gente consegue enxergar os mesmos conceitos, a gente enxerga alguns pilares do modelo ali, mas é um tipo de jogo 2.0, né? Uma situação até mais vertical, mais rápida, de mais intensidade. E eu vou te falar que me agrada mais. Eu acredito que o
o que explica o segredo, o sucesso do Guardiola nessa segunda temporada no City é a palavra maturidade. É a maturidade do que ele coloca de conceito de jogo, a maturidade do que ele coloca de ideia mesmo, que precisa de um certo tempo para os jogadores entenderem toda aquela complexidade. O livro do Martí Peranal fala que é como se fosse um novo idioma. Jogar sob o comando do Guardiola é aprender um novo idioma. E demora um tempo para aprender toda essa gramática, todo esse entendimento. Até ele cita o período de 20 meses. E se você pegar, o City começou a decolar depois de 20 meses. Então o Kompany, Vincent Kompany, zagueiro do time, fala que todo dia de treinamento com o Pep Guardiola é como se ele tivesse 10 anos na escola, aprendendo. E o legado de um técnico muitas vezes fica nos jogadores que ele acaba transformando, nas pessoas que ele acaba transformando. E o Guardiola, ele transforma o jogador que ele eventualmente treina. O Lan é transformado por ele, foi transformado por ele, o Alaba foi transformado por ele, o Messi não tem nem o que falar. Então é essa questão, esse conceito que é um conceito muito maior do que o jogo de posição, que o próprio Future publicou um texto ótimo esses dias atrás sobre isso. É um conceito muito maior do que dominar, por exemplo, o ambiente da Premier League, se bem que isso é muito importante, Renato. Acho que é um assunto que a gente pode falar bem. Que o Guardiola, ele entendeu que o futebol na Inglaterra é bem diferente do alemão e é bem diferente do espanhol, e por isso que o City nem está encantando como você falou. O Guardiola não copiou o Barcelona para o City, mas é um outro tipo de jogo que tem os mesmos conceitos adaptados para um outro contexto. E é essa questão, o contexto, o Guardiola entende o contexto onde ele está, ele não deixa a crença dele de lado, mas ele adapta para o contexto. E será que não fica uma espécie de anedota, uma espécie de lição, de inspiração para os técnicos entenderem o contexto onde eles estão e adaptarem essa ideia? Será que não é isso que explica o segredo, não o segredo, mas o sucesso mesmo do City nessa temporada aí com uma Premier League fantástica? Até o pessoal está falando no Twitter, será que vai bater o recorde de pontos, favorito absoluto na Champions League? Será que não é entender o contexto no qual ele está inserido e adaptar a ideia que ele tem de futebol nesse contexto uma das chaves desse sucesso? Eu acho que a grande sacada dele é que a exigência do futebol hoje é de que você faça tudo do jeito que aquele Barça fazia, mas numa velocidade muito maior. Eu acho que a grande questão do Guardiola foi entender a questão das transições na Premier League, que a gente até fala, né? Eu estive num curso com um treinador holandês e ele falava que a Premier League era transition ball, transição, fight ball, bate aqui, toma ali, trocação toda hora. E eu acho que ele conseguiu controlar esse tipo de situação. Eu acho que o Manchester City hoje é um time que ele tem os conceitos de jogo de posição, ele é um time que abre bem o campo, tem um escalonamento de jogadores para sempre bem posicionados em áreas do campo estratégicas, para você ir avançando e gerando os diferentes tipos de superioridades. Mas o que mais me chama a atenção é que um time que faz tudo isso numa velocidade e num ritmo muito, muito grande. É um time que joga numa intensidade muito forte. A gente estava assistindo o jogo com o Chelsea e o Mauro César, por exemplo, o comentarista da ESPN, falava, 70 minutos e os caras estão fazendo um pé de pressiona, estão agredindo a bola como se tivesse começado agora o jogo. Então acho que ele conseguiu chegar numa maturidade muito grande nesse sentido. Acho que o De Bruyne é um jogador que a gente vê Messi brilhando, a gente vê o Cristiano Ronaldo fazendo muito gol nos últimos anos, mas hoje você vê o Kevin De Bruyne com uma contribuição no jogo muito forte. E ao contrário desses jogadores, dessas grandes estrelas, ele tem uma contribuição sem bola muito forte. É um jogador que entendeu o conceito de jogar sem a bola, de ser agressivo, de ser intenso a todo momento. Às vezes você olha para o City e fala, não é possível, os 11 jogadores estão dopados, porque os caras jogam numa intensidade muito forte. Então é um time que consegue, ao mesmo tempo, gerar muito apoio, que é o que a gente via muito naquele Barcelona, que em alguns momentos era um time... a posse de bola era uma ferramenta para se chegar ao gol.
esse time do Guardiola agora com o Manchester City, se ele tiver campo, se ele estiver perto do último terço, ele vai acelerar sempre. Então acho que essa é a grande diferença, é entender que o futebol hoje, eu acho que aquele Barcelona dele é uma questão até legal de a gente levantar, cara. Aquele Barcelona dele, aquele time dentro de uma Premier League, dentro do que o futebol pede hoje, ele seria teria uma supremacia tão grande como teve? Eu acho que a exigência da velocidade e da intensidade hoje é muito maior. Até levanto essa questão para você me falar o que você acha. Concordo, mas eu cito um outro questionamento para você e para quem está ouvindo. Aquele Barcelona não existiria na Premier League, porque se hoje a Premier League e o próprio Campeonato Brasileiro e outros campeonatos nacionais, outros centros de futebol são essa trocação, esse jogo quase sem transição, esse jogo só com transição, sem uma construção mais pausada, sem uma cadência, como era aquele Barcelona, é por conta desse Barcelona. Porque esse Barcelona, o Barcelona do Guardiola, ele tinha um controle de jogo tão absoluto e a obsessão daquele time não era a posse de bola. A posse de bola era um meio de se controlar o jogo. Isso é uma coisa que durante muitos anos, demoramos alguns anos para entender. Mas a posse de bola é um meio de controle de jogo. E esse time mudou totalmente o futebol. Causou um pouquinho esse futebol de trocação, porque se tem um time que é fanático, obsessivo pelo controle de jogo, o adversário ele só tem uma reação, que é se fechar no próprio campo e esperar, fechar, proteger o gol e tentar algum gol de transição, como o Chelsea de 2012 fez. Então, a questão é, esse Barcelona, ele é responsável pelo sucesso do Guardiola hoje, porque o Guardiola entendeu que a Premier League é esse jogo de lá e cá o tempo todo, e durante a primeira temporada dele, muitas vezes ele não conseguiu o tão famoso controle de jogo. O que o City hoje joga sem a bola, quando ele perde a posse de bola, é uma barbaridade. A pressão que ele faz no adversário com a bola é impossível de jogar. Não tem mais. O City está tão maduro que tá difícil de jogar contra, e o Guardiola observou bem isso. Tem até uma frase que ele fala sobre a segunda bola, que os times da Premier League apostam muito nessa segunda bola e que ele tinha muita dificuldade de controlar a segunda bola, que é aquela bola que sobra. Então, essa temporada está mostrando que ele conseguiu entender onde ele vai controlar o jogo na Premier League. E talvez esse seja o grande objetivo do Guardiola, controlar o jogo, ter o jogo sob as mãos dele. Ter a parte que ele consegue controlar, porque o jogo é sempre caótico, é um caos, mas ter a parte que ele consegue controlar sob total domínio. E é o que o City está fazendo. Está conseguindo controlar contra times que propõem, está conseguindo controlar contra times reativos, está conseguindo controlar contra times que usam linha de 5, por exemplo, que é um próprio reflexo daquele Barcelona do Guardiola. Então as coisas elas vão evoluindo. O futebol é essa evolução eterna e respondendo a tua questão, Renato, eu acho que aquele Barcelona na Premier League, ele talvez não faria tanto, se existisse, vamos transportar aquele mesmo time para 2018, talvez ele não faria nenhum gol. Ele ficaria tocando. Qualquer time com uma linha de 5 bem estruturado, Tottenham, por exemplo, o próprio Chelsea, que perdeu para o City agora, no domingo, conseguiria bloquear as infiltrações na área. Então, o Guardiola ele conseguiu entender que o futebol muda e ele mudou também. O que mais me encanta é a velocidade, como eu disse. Eu acho que é um time que tem um contra-um muito forte hoje, né, com o Sané. O Sané era um jogador que a gente via com muito potencial, mas um cara que escolhia muito mal. E ele tem amadurecido muito. Se a gente pegar o próprio Gundogan, que era um jogador que chegou do Borussia, teve muito problema de lesão, tá jogando muito, o Fernandinho tá jogando muito. Acho que a capacidade do Guardiola de extrair o que o jogador tem de melhor tem muito a ver. Até o Otamendi, que aqui no Brasil ele é visto como um zagueiro que não era muito bom, né? Tem muita gente que critica o Otamendi, tem feito grandes temporadas. Eu acho que o City ele consegue levar melhor em cima de tudo, porque acima de tudo o Guardiola consegue equilibrar a função e posição dentro de campo.
Ele tem jogadores de 1 contra 1, ele tem o Davi Silva, que é um jogador que controla muito bem o ritmo do jogo, sabe a hora de acelerar um passe, de ser vertical e a hora de segurar um pouco. Ele tem todo tipo de jogador. Tem até o ucraniano agora que está jogando como um ala, como um lateral em alguns momentos, o Zichenko, né, que eles falam. É um menino também que está indo muito bem. Eu acho que é a temporada dos sonhos para o Guardiola, para a questão de Premier League, que é você pegar um Bournemouth fora de casa, por exemplo, é um jogo duro, né, cara? É diferente de um campeonato espanhol, por exemplo, que não tem o mesmo poder de investimento, né? Você vê equipes como o Newcastle, como o Everton, que investem pesado, que trazem jogadores relativamente caros, né? Então, eu acho que isso é mais um mérito dele. Mas para mim o grande mérito do Guardiola foi não sentar no sucesso. Fique bem claro, eu acho que existem outros treinadores muito bons também. Eu gosto muito do Klopp, eu gosto muito do Mourinho, não dessa versão do United, que eu acho time totalmente cozidaço. Assim. Tá feio de ver, né? Falta muito repertório. Gosto muito de outros treinadores, mas eu acho que o grande diferencial do Guardiola foi ser um cara que se reinventou. Ele não sentou em cima de um estilo, ele tem a sua filosofia, a sua forma de ver o jogo, né? Como a gente disse, o modelo de jogo do Barcelona e do City tem a questão do perde persona, tem a questão do jogo de posição, tem a questão dos apoios, de acelerar no último terço do campo, tem a questão da linha defensiva mais alta, dos zagueiros sempre pressionando, né? Às vezes ficando no mano e tendo condições de ganhar esses duelos. Mas é a forma como ele se adaptou aos diferentes lugares e é diferente do mundo. Quando eu falo do futebol, que o futebol evolui, eu nem falo evoluir, porque para cada um tem uma visão disso, de evolução ou de regressão. Né? Tem gente que acha que piorou. Mas costumo sempre dizer que o futebol muda, está sempre mudando, como a gente, como você que está escutando, como qualquer outra área de atuação no mundo. Eu acho que ele é um cara que conseguiu entender o que cada momento estava pedindo. E talvez o ano passado, por exemplo, a temporada passada, foi algo que ele estava ainda se adaptando e tentando entender. Que realmente o City não, apesar de ter pegado uma Champions League, né, que a gente fala foi mal, mas pegou uma Champions League. Né, mas ele não conseguiu chegar num desempenho muito alto, como ele tem feito agora. Eu acho que sem dúvida o grande mérito dele é isso. Eu acho que ele é uma inspiração para todo mundo que lida com o futebol por isso. Eu acho que para qualquer coisa na vida, eu acho que a gente nunca tem que se dar como satisfeito, a gente está sempre se atualizando, buscando mais. Isso é algo que move a gente, acho que tem que mover o ser humano, né, Léo? Concordo. O pessoal tá interagindo aqui no Twitter. O Luca mandou pediu pra gente mandar um salve. Salve, Luca. Luca Bueno P, no Instagram dele. E o Jonathan Cavalcante levanta um questionamento aqui sobre o que a gente está falando do Guardiola, Renato. Ele fala que uma característica marcante dos times do Pep é o encaixe melhor em ligas de pontos corridos. Como provado, é a pergunta que inicia o bloco. E porque o ponto corrido ele dá menos margem para a aleatoriedade. Isso é questionável, mas enfim, tem um ponto aí. Então ele pergunta, como o Pep pode ser copeiro em times de Copas? Eu respondo muito simplesmente, como ele já foi copeiro e ganhou 2 Champions League. Apostando no sistema dele, apostando na crença dele. Não abdicando, entendendo o contexto de um mata-mata, mas não abdicando do estilo do que ele crê de futebol. E você, Renato? Cara, eu acho que é isso, é convicção no trabalho. Para mim, hoje, o time do Manchester City é o time que melhor desempenha futebol no mundo e com sobras, cara. Eu vou ser bem sincero com você. Acho que o Bayern vem muito bem. A Juve não faz... Apesar de ter ultrapassado o Napoli agora, tem encostado no Napoli. Não sei se a Juve ultrapassou, não estou lembrando, mas vi que o Napoli tropeçou para Roma em casa, né? Se a gente olhar o Barcelona, longe de me encantar a ideia de jogo, assim. Acho que é um time que tem um bom desempenho, mas... Se a gente olhar hoje... Uma final de Champions League hoje com o City e outra equipe, eu diria para você que o City é favorito. Então acho que a questão é essa, é manter... o que muito me preocupa no City é essa intensidade de jogo. E eu
não tenho visto o Guardiola, ele roda alguns jogadores e tal, mas ele tem mantido a base, né? Ele não tem descansado todo mundo ao mesmo tempo. Foi algo que ele sofreu bastante no Bayern, né, com muita lesão. Ele chegou para jogos decisivos de Champions sem jogadores importantes. Para mim, o grande questionamento é isso. Será que esse time chega nesse ritmo no final da temporada? Se chegar, vai ser difícil segurar. Ó, quem tá mandando mensagem aqui também é o Rudney. Mandou um salve aqui pra gente. O Deca Bruyne aqui, ó. Esse aqui é o... Assim, cara, eu gosto muito do futebol do De Bruyne. Eu vou te arriscar dizer, vou até ser polêmico. Pra mim é o cara que joga mais bola hoje no mundo. Se a gente olhar na questão de com e sem bola em ser eficiente nos dois tipos de ações e de ser influente mesmo no jogo do time. O Luiz Portugal tá mandando um salve aqui também, tá perguntando do Flamengo. O Flamengo é o próximo bloco. O Guido Neves, o empreendedor, o Rafael Prates aqui da CBN, grande amigo, companheiro de pelada de terça-feira, joga muito, Rafa. O João Miguel tá falando com a gente, o Rodrigo Barros aqui, ó, lá da Bahia, mandando um salve pra gente. Acho que é isso, né, Léo? Pro primeiro bloco, acho que a gente fica por aqui. Quem não assiste, assista o Manchester City, porque tá perdendo muito futebol, né, Léo? Tá perdendo muito futebol. E futebol é o tema aqui, pensando o jogo. A gente ajuda a pensar o jogo, ajuda a pensar futebol. Então vamos pro segundo bloco, que a gente vai falar de Flamengo. Futuri. Pense o jogo. Bom, e o nosso segundo bloco, como já prometido, a gente vai falar do Flamengo, time aí de maior torcida do Brasil, que vem enfrentando um início de temporada um pouquinho irregular, digamos assim. Vem combinando algumas grandes atuações, com algumas decepções para a torcida, como o 2-2 com o River Plate na estreia da Libertadores. E queria saber a sua opinião, Renato, sobre essa ideia inicial do Carpegiani que começou como coordenador, depois virou técnico interino. Hoje é o técnico do Flamengo, é o cara que pensa o jogo do Flamengo, de ter esse meio-campo extremamente talentoso, extremamente armador, digamos assim, com o Paquetá, o Everton Ribeiro, o Diego e o Everton alinhados aí, junto com o Jonas ou com o Cuejar, num 4-1-4-1. Muita gente vem falando que o Flamengo falta velocidade no Flamengo, falta atitude, que não dá para os dois meias, não dá para o Diego e para o Everton Ribeiro jogarem juntos. O que você está observando do Flamengo, Renato? E qual a explicação ainda para essa temporada irregular que o time está enfrentando? Eu acho que a grande questão do Flamengo hoje, vamos fazer um resumo breve assim, dessas ideias que o Carpegiani está tentando implantar. Bom, primeiro que sem bola o Flamengo tem marcado no 4-1-4-1 mesmo, marcando por zona, né? Entrou no setor, o jogador vai lá, pressiona, a bola saiu, ele volta para o espaço dele. Uma coisa que tem me chamado a atenção é a questão da linha defensiva mais estreita, né? Ele tem usado os laterais mais fechados com os zagueiros, né? Tentando até inibir questão de infiltração, que era algo que o time sofria um pouco com o Rueda na temporada passada, então ele está tentando deixar dando mais o lado do campo e fechando mais a região central. Mas para mim a grande questão sem bola do Flamengo ainda é a questão da agressividade, né? Acho que é um time que agride pouco a marcação, é um time que é pouco intenso. Assim. Acho que a grande questão do Flamengo, desde dos últimos tempos, né? Desde que esse elenco começou a ser construído, é a questão da mentalidade mesmo, de ser um time mais ligado em campo, né? Ser um time mais elétrico, um time que reaja mais rápido, tanto à perda da bola como à recuperação, um time que seja mais dinâmico. Essa questão da intensidade que a gente tanto fala não é só sem a bola, de ser um time que marca forte, que pressiona, que agride quem está com a bola. Mas também quando você tem a bola, de ser um time que reage rápido, que assim quando recupera já consegue atacar espaço, já consegue soltar essa bola com mais velocidade. Então o Flamengo ele tem com bola tido algumas ideias interessantes. A gente tem visto essa linha de 4, né, essa linha de 4 meias que a gente fala, usando muita triangulação pelo lado, né? O Diego e o Everton Ribeiro que fazem essa beirada direita mais o meio campista pela direita, junto com o lateral, que às vezes é o Pará, às vezes é o Rodinei,
triangulando muito por ali. Às vezes o Diego, que está por dentro, ataca o espaço por fora, o Everton circula por dentro, então eles estão trocando bastante posição, alternando, se movimentando ali. Do outro lado, a mesma coisa. O Everton muitas vezes jogando por dentro, né, com o Paquetá mais aberto, mas com o Everton se projetando, atacando espaço, buscando a profundidade, e com o René encostando ali, normalmente tem sido ele o titular. Então a ideia é construir esses triângulos pelo lado do campo e movimentar. A questão é que o Flamengo é uma equipe em construção, né? A gente não vê esses movimentos com tanta naturalidade ainda. Em alguns momentos, quando encaixa esse tipo de movimentação, com esses jogadores trocando posição, atacando espaço, o time vai bem. Mas eu acho que a grande questão do Flamengo ainda é a questão da intensidade, a questão de ser um time mais agressivo, mais ativo em campo, né? Um time que seja mais elétrico, como a gente fala, né? Eu concordo com você, Renato. Eu acho que a questão da intensidade, a gente até pode discutir isso talvez num outro podcast entre linhas, mas intensidade é um conceito aí complexo que está muito relacionado à agilidade das ações dentro do jogo. E o Flamengo realmente, ele peca um pouquinho nessa agilidade. Ok, é início de temporada, o Flamengo está repensando o modelo de jogo, né? Teve 2 treinadores ano passado, 2 treinadores com ideias bem diferentes, o Carpegiani chegou, está repensando esse Flamengo para agrupar os melhores. E o Carpegiani tem uma ideia muito clara, ele quer sempre os melhores em campo. Então sempre quando ele é perguntado do Diego e do Everton Ribeiro juntos, principalmente das ações sem a bola, de como o Flamengo vai defender assim, ele sempre fala que basta eles ocuparem o espaço. Então o Flamengo está marcando por zona, como mesmo você falou, com essa pressão nos setores bem definida. Então é possível? É possível dos dois jogarem juntos. Mas o meu questionamento é, Diego e Everton Ribeiro são jogadores que... O Everton Ribeiro um pouquinho menos, mas o Diego ele nunca se destacou pela intensidade do jogo dele. É bem diferente do Paquetá, por exemplo, que vem atuando aí pela ponta esquerda, mas ele, sem a bola, ele retorna muito rápido, ele entende essa ação do jogo, ele vai lá, faz essa ação do jogo com uma velocidade muito maior. Com a bola, ele sai, ele flutua do lado, aproxima, dá um apoio ou infiltra na área, faz um movimento de infiltração, de preencher na área, com uma velocidade muito maior do que os outros, do que o próprio time está apresentando nesse momento, que cai nessa questão da intensidade. Então, será que Diego, Everton Ribeiro, Everton, Paquetá, tudo é possível no futebol? Tudo é possível no futebol. Mas será que esse tipo de disposição, esse tipo de ideia, casa com esse jogo? Com esses jogadores, na verdade? E um outro questionamento. O Flamengo vem pressionado pela Libertadores. A gente até falou no bloco passado de contexto. Será que o contexto da Libertadores, não estou falando que para jogar Libertadores é preciso bater, não é isso. Mas será que o contexto da Libertadores não pede jogadores de mais imposição física, principalmente no meio-campo? É uma coisa que às vezes eu vejo o Flamengo sofrendo muito contra-ataque. O jogo contra o Botafogo foi um bom exemplo. O Flamengo muitas vezes tinha a posse, fez o gol cedo, tinha a posse de bola e o Botafogo conseguia contra-atacar muito bem. Muitas vezes porque faltava matar essa jogada, faltava um jogador que conseguia pressionar, chegar e cortar, ou um jogador que consegue fechar a linha de passe. Então será que dentro dessa ideia de jogo que o Carpegiani pensa, a escolha dos jogadores ou de quem, enfim, quem está sendo treinado, quem está sendo acostumado a essa ideia, não passa por ter um time um pouquinho mais físico? Tudo bem, é início de temporada, o Rio de Janeiro é quente, mas o Flamengo muitas vezes ele peca no físico mesmo. Parece que fisicamente ele está muito mal. Eu acho que é mais questão de comportamento mesmo, cara. É claro, como você disse, o Diego nunca foi um jogador de muita intensidade, né? De ser um jogador que trabalhe muito bem sem a bola. Tanto que você visualizar o Diego nesse contexto do 4-1-4-1, você tem o Diego numa faixa mais recuada, né? O Diego pega mais campo, né? Ele não tá jogando atrás do centroavante como ele jogava num 4-2-3-1. Então é um pouco diferente para ele também, até pensando em seleção no modelo que o Tite coloca. Inclusive até questiona a convocação do Diego nos últimos tempos aí, porque eu acho que o Flamengo passa muito pelo Diego e pela... Quando a gente fala de intensidade, a gente não quer o Diego dando carrinho, mordendo todo mundo. Claro que ele pode jogar melhor sem bola também.
Mas é muito claro que em vários momentos o Diego empaca o jogo do Flamengo. Ele prende muito a bola. E quando a gente fala de intensidade com a bola, é disso, é de ser um jogador que consiga dar um ritmo maior pro jogo, consiga recuperar, reter essa bola e executar rápido o movimento, sabe? Dar velocidade no passe. Muita gente pergunta, não tem que colocar o Vinícius, o Marlos Moreno para ter mais velocidade? Tudo bem, você vai ter mais velocidade, você vai ter mais infiltração. Mas não adianta, se o passe sair lento, se você não acelerar o jogo com o passe, não vai adiantar. Então o Diego é o cara que tem que fazer essa função dentro do meio de campo de controlar o ritmo, de entender a hora de acelerar, a hora de cadenciar um pouco mais. E ele basicamente cadencia, ele é sempre um jogador que segura muito a bola, e aí por conta disso escolhe mal em alguns momentos, sempre muitos passos para trás, para o lado. O time também do Flamengo é um time que infiltra pouco, eu também questiono isso, acho que é um time que falta infiltração. A gente precisa atacar mais a linha defensiva do adversário, né? Com infiltração. Eu vejo o Flamengo com ideias promissoras, mas que com a execução ainda está um pouco longe. E eu acho que a execução passa muito pela questão de comportamento mesmo, de você conseguir estimular esses jogadores a serem um pouco mais ativos em campo, né? Principalmente nas reações, tanto na perda como na recuperação da bola. Eu acho que a única exceção dessa linha de 4 jogadores aí até aqui, que para mim faz uma grande temporada, é o Paquetá. Acho que é um jogador que vem desempenhando um bom futebol, um cara que não tinha muita popa, né? Não foi contratado por rios de grana, mas um menino que tem entregado o que se pede dele. E sempre com muita personalidade, né? Um cara que está sempre ligado no jogo. Eu acho que a questão do Flamengo é muito comportamental, né? Concordo com você. Acho que gerar esses comportamentos coletivos, né, são comportamentos individuais que estão inseridos dentro de um coletivo. Isso só vem com treino, com repetição, com jogo, com erro, com mostrar um erro, com fazer o jogador entender. A gente falou do bloco anterior do Guardiola, por exemplo. O Guardiola teve os 20 meses, teve o tempo, enfim, o tempo não sabemos quanto tempo é, mas isso só vem com essa repetição diária. Repete e adquire o comportamento. E aí vai do técnico, vai da inteligência do técnico e da comissão técnica entender qual jogador consegue entregar mais dentro daquele comportamento pretendido. E aí é esse o questionamento que você faz do Diego, que eu concordo também. O Diego não vem merecendo uma convocação, e também talvez dentro dos comportamentos pretendidos pelo Flamengo, que são ideias bem promissoras. É um Flamengo que propõe o jogo, é um Flamengo que ocupa o campo de ataque, é um Flamengo que quer o controle da bola, quer o controle do jogo. Mas dentro desse comportamento, será que o Diego é o melhor colocado? E o pessoal aqui no Twitter faz perguntas que têm a ver com o que a gente está falando. O Lucas Monclar fala: vocês acham que o Everton Ribeiro ainda consegue entregar a parte técnica em alto nível, ao mesmo tempo em que cumpre uma função tática de voltar para marcar? É a questão do comportamento que a gente fala, né, Renato? O Everton Ribeiro tem totais condições de ter esse comportamento e de ocupar o espaço sem a bola, como o Carpegiani vive falando. Sempre ele é perguntado do Diego e do Everton Ribeiro juntos. É uma questão de ocupar espaço. Não precisa ser um grande marcador, sim, um cara um pouquinho mais inteligente. O Renato fala uma coisa, Renato Lenildo joga uma pergunta interessante, Renato. Ele fala: será que o Flamengo consegue espelhar a formação do City, espelhar o jogo do City? Eu acho um pouco utópico. Para as condições de trabalho aqui do Brasil é um pouquinho difícil, né? Se a gente pensar, o sistema é parecido com o City, né? O City hoje joga no 4-1-4-1, assim como o Flamengo tem jogado. Mas aí, amigo, o que a gente falava era questão de intensidade, né? O nível de intensidade que o City consegue colocar, eu acho que ninguém aqui no Brasil chega nem perto, assim. Acho que o jogo aqui é até culturalmente, né? É claro que a gente tem que entender a cultura, né, de cada lugar também. Acho que culturalmente a gente tem uma questão de ter mais tempo para pensar, né? Mas eu também, uma coisa que vem me chamando a atenção também é a questão da adaptação do Dourado no time até aqui. Eu acho que o Dourado é um centroavante que, dentro da ideia do que o Carpegiani quer, eu acho que ele atrapalha em alguns momentos. Ele é um cara muito preso, ele não tem conseguido reter a bola. Eu vi muita gente brigando pelo Dourado antes na última janela, né, do
estava para sair do Fluminense. Mas eu questiono bastante a questão da qualidade dele de dar dinâmica para o ataque, de participar de uma construção, né? Acho que ele é um jogador que ele é o cara de conclusão mesmo, só de conclusão. E eu confesso que eu tenho um pouco de preconceito com jogadores assim, para a altura do futebol que a gente vive. Assim. Acho que você abrir mão de um jogador para construir porque ele é bom para concluir apenas, ele vai ser o cara da última bola e ponto, eu acho pouco. Mas, sei lá, pensar em City e Flamengo hoje, minha cabeça vira um trevo, não consigo fazer nenhum tipo de junção das duas coisas. Mas a questão do Flamengo é essa, de maturidade, eu acho que de maturidade, de mentalidade, eu acho que é um time que nos últimos tempos precisa disso, precisa ser um time mais ligado em campo, mais elétrico. E quando a gente fala isso, não é simplesmente ter raça, porque a raça também, sem organização, vira o famoso correr errado, né? Então acho que o Flamengo, os últimos trabalhos, tanto somente do Zé Ricardo, eu acho que muita gente questionou ele por muito tempo, até que ele caiu, né, do cargo, acabou perdendo o emprego. Realmente eu acho que o desempenho do Flamengo não foi bom em vários momentos, mas a gente via claramente uma organização, mas faltava essa questão, né, do time ser mais ligado, mais elétrico em campo. Pois é, eu concordo, acho que isso vem com tempo, vem com maturidade, vem com treinamento, não dá para pensar em trocar Carpegiani, em trocar jogador, início de temporada, né? Estamos começando o ano, começando a temporada do podcast Entre Linhas. É um início de temporada, tem muito mais ainda, muito mais para a gente debater do Flamengo, para a gente debater de futebol. E o podcast Entre Linhas, o episódio 15 do Entre Linhas fica por aqui. Queria agradecer a todo mundo que está ouvindo. Não esqueçam de comentar, dar as suas sugestões, os seus pitacos, as suas críticas para a gente, sempre ouvimos. E interagir com a gente no Twitter. E não esqueçam de seguir o Twitter do Future FC, curtir a página no Facebook, assinar lá o feed no YouTube e também ouvir o nosso podcast a cada 2 semanas no Future FC. Certo, Renato? Certo. Um abração para todo mundo aí que escutou até o final. Quem foi guerreiro aí, manda um salve pra gente no Twitter. Diz que escutou até o final, quero ver se escutou mesmo. Um abraço para todo mundo e vão aí pegando, tem muito conteúdo no site do Future. O The Pitch Invaders toda sexta-feira aí tá no ar, escutem, tem muito material de qualidade. Os nossos co-irmãos aí que estão com a gente a gente agora tá com eles no projeto, né? Um abração para todo mundo, até a próxima. Salve para todo mundo, abraço. Projeto Futuri apresentou Entre Linhas. Acesse www.futuri.com.br. Pense o jogo.